Donald Trump insiste que a vitória dele, com margem recorde em Iowa, é a prova de que ele é o único candidato que pode ganhar de Joe Biden nas eleições de novembro. E diz que cada voto em outro republicano é um voto no atual presidente. Vamos ouvir. Vote for Nikki Haley this Tuesday is a vote for Joe Biden and a Democrat Congress this November, because that's what's going to happen. You can't do it. A vote for Donald Trump is a vote to fire crooked Joe Biden, kick the Biden crime family out of the White House. We have to win. We have to win in November, but we have to win coming up. Think of it, next Tuesday, we have to win. And we have to win in a resounding fashion. I said to Iowa, they got so sick and tired of me. I started off by saying, listen, we're going to win, but you got to win by big numbers. If we're going to win like a close race, it doesn't set the example that we have. João Paulo Charlot, qual o maior desafio de Donald Trump agora? Porque a reeleição dele é dada como certa nos Estados Unidos. Na verdade, o maior desafio dele não é com o processo de eleição interna do Partido Republicano, que parece já bastante garantido, segundo as pesquisas, mas com a justiça. O Trump tem 90 casos aí envolvendo algum tipo de felony, de contravenção, e 4 casos importantes na justiça de processos judiciais, envolvendo ocultação e o roubo de documento oficial sigiloso que ele deixou na residência dele de Mar-a-Lago, envolvendo aquele evento todo no Capitólio, de ter insuflado seus seguidores para invadir o Congresso Nacional, suborno a prostitutas com dinheiro de campanha. Então, na verdade, a preocupação maior dele é com esse campo, que é o campo dos processos judiciais, que poderiam lá na frente, inclusive com julgamentos marcados para a véspera da eleição nacional, poderiam lá na frente afetar a pretensão dele de voltar à presidência da República. Em relação à disputa interna do Partido Republicano, é uma corrida que, pelas pesquisas, parece estar bastante assegurada. Esses candidatos que estão contra ele, Nikki Haley e o DeSantis, são meros figurantes, eles aparecem mais de 30% atrás do Trump. O Trump realmente é um sujeito que conseguiu tomar para si o Partido Republicano, fez uma grande revolução cultural, arrastando o Partido Conservador Americano para a extrema-direita, um partido que hoje está fechado com o Trump nessas teorias malucas de contestação da democracia e do sistema eleitoral. E não há mostras de que exista qualquer liderança dentro desse campo republicano capaz de rivalizar com ele ao longo dessas eleições internas que acontecem nos estados. Nos estados como Iowa, quando tem o caucus, só os republicanos votam e aí ele parece que tem votação mais expressiva. Nas primárias que são mais abertas, pode acontecer de pessoas que inclusive nem são republicanas se inscreverem para participar da votação, participando aí de uma tentativa de talvez minar a candidatura do Trump e impedir que ele pelo menos tenha vitórias avassaladoras com esses grandes números de votos que a gente viu ele pedir. Mas seja como for, todo esse processo de eleição interna dentro do Partido Republicano parece uma grande figuração, porque não existe nenhum concorrente à altura que sequer faça sombra à ideia do Trump de voltar à Casa Branca. Agora, Charlot, uma possível volta de Donald Trump à Casa Branca enfraquece a esquerda nas Américas? Olha, é difícil dizer, acho que sobretudo é um fenômeno que diz mais respeito à política interna americana, e eu acho que o principal enfraquecido é o próprio Partido Republicano. Existe um personalismo muito grande em torno do Trump hoje que faz sombra a qualquer coisa na direita americana que seja uma direita democrática, para dizer alguma coisa, né? A figura dele é muito forte, uma figura que provoca um eclipse muito grande no campo conservador americano, que não acho positivo para a democracia americana, simplesmente porque é um presidente que contesta a própria democracia, o sistema eleitoral, e isso é muito perigoso numa democracia importante como é a democracia dos Estados Unidos. Em relação a toda a região da América Latina, é difícil dizer, porque depende dos interesses que um eventual segundo governo Trump tiver em outras regiões do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos são a principal potência do mundo, mas é bastante difícil dividir prioridades entre um Oriente Médio conflagrado, com a situação que existe hoje em Israel, com a situação no canal de Suez em relação ao Iêmen, com a situação na Ucrânia envolvendo o Putin, com a disputa com a China e, mais em cima, se preocupar com problemas na Venezuela, na Bolívia, no Brasil. Então, é difícil de antemão prever como seria a relação do Trump com uma esquerda latino-americana e qual seria também a situação dessa esquerda latino-americana uma vez que o Trump chegasse ao poder. Porque a gente tem visto líderes também conservadores assumirem a presidência de países como Uruguai, como Argentina, e um cenário ainda incerto em eleições que se aproximam. Sobretudo agora, eu acho que é um assunto interno americano, é um momento muito importante, muito decisivo para o futuro da democracia americana, para o futuro do Partido Republicano, né? E para o futuro de um país que foi, desde a fundação de sua república, uma inspiração muito grande para sistemas republicanos democráticos em todo o mundo.
Agora, Charlot, eu acho que agora as atenções se voltam aos estados onde há mais eleitores, né? E também membros do colégio eleitoral, do Electoral College, né? Nova York, Califórnia, que mais? Eu acho que Flórida também, que já que a soma do número de membros para poder apresentar e até então colocar um presidente eleito é de 270 votos. Ou seja, o foco agora dos candidatos não só... Agora não, que tem as prévias, né? Daqui para tem muito tempo ainda para o mês de novembro. Mas o Donald Trump, por exemplo, já está fazendo visita já em alguns estados, né? O foco vai ser nesses estados com o maior número de eleitores e também com a concentração maior no colégio eleitoral, já que a eleição lá é bem diferente. Exatamente, Leandro. O sistema eleitoral americano tem essa peculiaridade de que nem sempre o candidato mais votado é o candidato vencedor, porque é um sistema de eleição indireta no qual é feita uma conta no qual o número de votos corresponde a um certo número de delegados. E esse número de delegados varia para os diversos estados americanos. Então, tem estados que têm um grande número de votos absolutos, mas tem um pequeno número de delegados. Então, uma vitória pouco importante. E tem aqueles estados que têm grandes números de delegados e onde vigora o sistema chamado vencedor leva tudo, onde quem tiver mais votos, ainda que seja por um voto, leva todos os delegados daquele estado. De qualquer forma, como a gente vê a cada 4 anos, a atenção sempre está voltada para aqueles estados que são chamados estados pêndulos, porque nos Estados Unidos a gente tem estados que tradicionalmente são vermelhos, votam no Partido Republicano, a gente tem estados que tradicionalmente são democratas, votam no Partido Azul, e a gente tem os estados pêndulo no meio dos Estados Unidos, que algumas vezes votam para um lado, outras vezes votam para o outro, e esses são os estados que costumam, até a reta final, chamar a atenção, porque eles podem definir a eleição. De qualquer forma, lembrar que a vitória do Trump na última eleição a vitória do Biden, foi por uma margem muito estreita. O Biden hoje é um candidato bastante mais debilitado do que era na eleição anterior. Tinha-se a expectativa de que o Biden seria um presidente apenas de transição, para fazer uma transição suave, depois de um grande trauma que foi aquela invasão do Capitólio. Uma parte dessa expectativa é de que a vice-presidente dele poderia se lançar candidata agora, isso não se confirmou em relação a Kamala Harris, e começam a surgir boatos, quase fake news e teorias da conspiração nos Estados Unidos. O New York Times tinha uma matéria interessante hoje sobre isso, dizendo que alguns democratas ainda acham que alguém como a esposa do presidente Obama poderia se lançar candidata na última hora. Então, essa fragilidade do Biden como candidato começa também a despertar teorias conspiratórias dentro do próprio Partido Democrata. Além do mais, um último detalhe, o Biden assumiu posições que são consideradas bastante conservadoras nos últimos tempos, uma delas em apoio a Israel no conflito na faixa de Gaza, o que desagradou uma grande parte do eleitorado democrata, sobretudo eleitorados jovens. Esses eleitores, obviamente, não vão votar no Trump porque ficaram zangados com isso, mas eles podem votar em candidatos independentes, mais à esquerda, pessoas parecidas com Bernie Sanders, por exemplo, não deve concorrer, mas sempre sai candidato à esquerda do Partido Democrata, e isso pode ser suficiente para, pelo menos, tirar votos importantes que o Partido Democrata poderia ter numa disputa que parece que vai ser tão apertada quanto foi a disputa da eleição passada. Charlot, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.